João, capítulo 20, verso 22. Antes eu vou colocar um texto que eu gosto muito. Essa pregação vem, eu acredito, meus irmãos, aliás, todas as pregações que saem do altar do Senhor, elas vêm de Deus. Mas essa em específico, o Senhor me deu 2 sonhos. Um é pessoal, é para mim. E um segundo sonho, o Senhor me deu como se fosse um cano entupido. E quando a gente fazia força para desentupir esse cano, começava a passar águas muito limpas. E a palavra do Senhor é para nos limpar. Se a gente está na casa do Senhor, e a tua vida ainda é como a vida das pessoas que estão no mundo, talvez você deva reavaliar o que você está fazendo aqui. Como você tem ouvido essa palavra, como você tem absorvido essa palavra. Porque você é crente, porque um dia você se batizou, aceitou Jesus. Porque cada um de nós, em algum momento da nossa vida, a gente vai ter que ter um encontro com Deus, como Jacó teve. Chegou uma hora que Deus parou Jacó e falou: chega, não dá mais para andar do teu jeito, agora é para andar do meu jeito, se for para andar comigo é do meu jeito. E ele foi tocado na coxa dele, para sinalizar: não é mais para andar do jeito que você acha que tem que andar, agora é a partir da minha ótica, a partir da minha direção, é a partir da minha palavra, é do meu jeito. E andar com Jesus é do jeito dele. E nada melhor para começar o ano do que falando de perdão. Nada melhor para começar o ano como desentulhando os poços do nosso coração, porque a gente gosta de desentulhar poços para a gente ficar rico, gosta de desentulhar poço porque as pessoas entulharam e elas são tão más, elas são tão ruins, olha o que fizeram comigo. Mas o perdão também é o que a humanidade fez com um Deus santo, santo, santo. E antes de ir para João, eu quero ler com vocês. O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e ande? Amém? Senhor Jesus, eu quero entregar, Senhor, esse momento da palavra nas suas mãos, porque é teu e é com muito temor e tremor. Porque nesse momento as pessoas que estão me ouvindo, Senhor, não são os meus irmãos, não é a minha família, mas é o próprio Deus nesse lugar, ouvindo eu falar da sua palavra. Senhor, e é com muito temor que eu me coloco nesse lugar. Fala aos nossos corações, Senhor, divide a alma, as emoções da medula, que é a razão, e que já não sejamos guiados, Senhor, mais pelos nossos sentimentos, não sejamos guiados pela nossa vontade, mas, Senhor, que na nossa vida seja feito na terra, assim como é no céu. Chamamos o teu reino sobre nós, chamamos o teu reino nesse lugar, que todo espírito de dispersão, de distração, Senhor, caia por terra, mas que os nossos ouvidos estejam atentos, e hoje venhamos ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, e não endurecer os nossos corações. Troca eles nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar. E eu gosto muito desse versículo para falar, Santo Deus dos Hebreus, eu gosto muito desse versículo para falar de perdão, porque quando a gente pega aqui, o que é mais fácil? Dizer: seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? E quando a gente volta um pouquinho nessa passagem, quem se lembra, sabe que Jesus, ele está ali, naquele movimento de cura, e trazem um paralítico para Jesus, e Jesus fala assim: seus pecados estão perdoados, levanta e anda. E os fariseus ficam indignados, porque quem é ele para perdoar pecados? Aí Jesus: nossa, que curioso, vocês acham difícil perdoar pecados? O que é mais difícil, perdoar pecados ou levanta e anda? O que é mais difícil fazer, curar alguém ou perdoar o pecado de alguém? E acho que vocês entenderam que Jesus foi irônico, haha. Ele foi, porque é fácil perdoar. Quem aqui, nossa, eu perdoo toda hora, é mó fácil, meu coração é santo puro. Quem acha que é fácil? E quem aqui todo dia encontra um paralítico e fala: levanta e anda, está curado? Não é comum, né? Os dois são. Isso daqui quer dizer, gente, que perdoar pecado é difícil e curar é difícil. Quer dizer que tudo isso a gente não consegue sem a presença do Espírito Santo. Ai de nós se não fosse a graça de Deus sobre as nossas vidas. E nisso eu quero que o Senhor nos conduza na palavra dele. Vamos, para você que já está aberto aí, continua.
Eu vou pegar o meu aqui, que eu fechei, mas João 20, verso 22 fala bem assim: e tendo dito isso, Jesus estava ali, né, naqueles finalmente, dando a grande comissão, as orientações finais para os discípulos, antes de subir aos céus. Aí a palavra continua dizendo o quê? E tendo dito tudo isso, orientado os discípulos, ele assoprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo, e a partir de agora vocês implantarão grandes igrejas, grandes multidões seguirão vocês, farão grandes milagres. Está escrito isso aí? Não. Ele recebeu o Espírito Santo, e aqueles, ou de alguns a quem perdoarem os pecados, serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes, serão retidos. Gente, Jesus mandou o Espírito Santo para quê? Para mudar o coração deles. Não tinha como a igreja avançar com o coração sem perdão, com o coração sem mágoa. E faz muito sentido, porque Atos 1 é fácil? Não, gente. Judas morto, a galera lá tirando a sorte, quem vai tomar, né, o lugar do outro. Aí Atos 2, desce o Espírito Santo, mover, eles cheios da graça, da glória, já são acusados de bêbados. Atos 3, todo mundo, né, sendo levado para o Sinédrio. Atos 4, cura de um paralítico, Pedro e João preso. Atos 5, Ananias e Safira morrem. Gente, se eles não tivessem o Espírito Santo, o coração não aguenta não, porque ser crente não é para os fracos, ser crente é para os fortes. E o Senhor fala: receba o Espírito Santo, para que vocês perdoem pecados. E a gente vai voltar um pouquinho, já nesse texto, mas por que o perdão é importante? Antes de explicar por que nós devemos perdoar, porque quando eu comecei a preparar a palavra do perdão, né, eu falei assim: gente, é tão engraçado, porque a gente sempre sobe no púlpito e fala assim: vocês têm que perdoar, vocês têm que perdoar, mas a gente não explica como a gente perdoa, né? Eu também não sabia, eu li muito livro, fiz muito curso para aprender a perdoar, li muito a Bíblia, porque perdão não é fácil. Nem acessar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está sobre você, não quer dizer que você tem acesso a Ele, e muito menos que Ele tenha acesso a você, porque o Espírito Santo não é dado sob medida, mas Ele vai conquistando espaços na nossa vida. Quem está aqui no curso de terça-feira, no estudo bíblico, sabe, Ezequiel dentro daquelas águas, o Senhor faz um convite: avança, avança, até o momento em que Ele não dá mais pé, mas ele podia escolher não avançar. E muitos de nós temos o Espírito Santo nos chamando avança, mas a gente fala não, porque dói, não porque é perigoso, não porque eu vou me ferir, não, Senhor, porque eu não estou pronto para tirar os pés do chão, eu não estou pronto para confiar. E quando o Espírito Santo tem acesso a nós, isso quer dizer que às vezes os lugares serão muito perigosos. Ele nos mandará fazer coisas que a gente não gostaria de fazer, e uma das inclusões dessas coisas é perdoar os que nos têm ofendido. E é fácil, se alguém pisou no teu pé dentro do trem e foi sem querer, porque você sabe que ali é um movimento, é uma coisa muito grande. Mas quando a gente vai para a esfera do adultério, quando a gente vai para a esfera da maledicência, um amigo que você ama muito, e você descobre que ele falou mal de você, e ele te conhece, e ele deturpou o seu caráter para as outras pessoas. É duro quando você é mal interpretado, e você fala: mas não foi isso que eu disse, e você tem que perdoar o mau entendimento da outra pessoa, acerca de uma coisa que você falou com muita clareza. É difícil perdoar um estupro, quando vai para essas esferas. Meu Deus, se você não tiver o Espírito de Deus, você não consegue. E é por isso que o Senhor, Ele nos convida: começa esse ano saindo do raso e indo para o fundo, porque o mundo, quem acha que o mundo está ficando fácil? Eu não acho, nem para mim, nem para os meus filhos. E eu sei que a nossa única chance é se nós estivermos cheios da presença de Deus. Mas, para explicar como é o processo do perdão, eu vou falar muito brevemente, gente. Perdão, antes de tudo, é a base do Evangelho e é um ato divino. O perdão não é uma decisão do homem para com o homem, é uma decisão primeiramente de Deus para com o homem. A base do Evangelho, o primeiro ponto do perdão ser um ato divino, está na base do Evangelho, que está em Romanos capítulo 3, verso 23 ao 24, desculpa, eu apaguei, mas é até o 24 que fala bem assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando você pensa em glória, minha mente é muito criativa, então eu vou explicar como eu leio a Bíblia. Eu estou lá:
todos pecaram. Então eu penso numa galera, eu fecho meu olho, eu penso numa multidão muito grande. E destituídos, quer dizer, estão fora da glória de Deus. E quando eu penso na palavra glória, eu penso em ouro, eu penso em algo alto, algo sublime, iluminado. Então quando o Senhor fala que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, a tradução da Rita, a linguagem de hoje, seria: todos pecaram e estão sem a luz de Deus, sem entendimento, e sendo justificados gratuitamente pela graça de Deus, por meio da redenção que há em Cristo. Isso ninguém tem dúvida, a gente é justificado por Jesus. Deus ofereceu Jesus como um sacrifício. Troca a palavra propiciação, meu amado, quer dizer bem assim: sacrifício por pecado. Quando a gente vai ler Levítico, quem chegou lá e não dormiu e não pulou o livro, vai ver que existe o sacrifício de propiciação, sacrifício por ofertas alçadas, e esse sacrifício chamado propiciação quer dizer sacrifício específico por pecado. Sacrifícios de ofertas de louvor é porque você recebeu uma bênção, você queria adorar a Deus, porque você reconhece que Ele é santo, que Ele é lindo, maravilhoso, ou que a gente faz aqui no momento do louvor. Mas a oferta do pecado é você se achegando a Deus e falando: Deus, eu sou pecador, está aqui esse animal para me purificar de todo pecado. Era assim. Só que Jesus veio, e agora Ele é a propiciação, Ele é a oferta pelo nosso pecado. Agora quando a gente se achega diante do trono da graça de Deus, a gente não chega com dinheiro, a gente não chega com um louvor, a gente não chega diante de Deus apresentando o nosso pecado, falando assim: Deus, eu sinto muito, me desculpa. Não, a gente chega e fala: Senhor, através do Teu Filho eu sou santificado, eu entendo o meu erro, eu entendo o meu pecado, eu entendo que eu pequei contra a grande luz, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Foi um justo morrendo pelos injustos. E a palavra continua dizendo o quê? Perdão, gente, saiu aqui porque eu devo ter apertado no botão. Deus o ofereceu como sacrifício mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então tudo isso é para dizer que perdão, antes de tudo, é o quê? É um ato divino. É a base do evangelho. Não existe evangelho sem perdão. João Batista começa, os evangelhos dizendo que João Batista se levanta no deserto, e a pregação dele é o quê? Todo mundo? Arrependei-vos. Aí lá, quem está seguindo Mateus, já está ligado na história, Jesus ouve, acho que lá em Mateus capítulo 4, que João Batista é preso. Aí Jesus se levanta e agora Jesus fala o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Meu amado, a chegada do reino de Deus é para mudar corações, é para mudar comportamento, é para mudar a mente. Então, o perdão é algo concedido por Deus, é um movimento do céu para a terra, para nos religar novamente a Deus. E mais do que isso, o perdão, ele é disponível, independente de você aceitá-lo ou não. E isso é muito assim, difícil de compreender, porque quando a gente vê Jesus na cruz, está ali em Lucas 23, 24, Jesus está lá na cruz, a galera cuspiu, a galera repartiu a túnica dele, ele carregou a cruz, ele foi cuspido, enfim, quem conhece toda a história já sabe, e Jesus está lá na cruz, ele fala: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Alguém pediu perdão? Alguém falou: misericórdia, Jesus, nossa, é o Filho de Deus, me perdoa? Não, Jesus ele não perdoou porque alguém pediu perdão, ele perdoou porque ele era o próprio perdão de Deus, ele era a propiciação pelos pecados. Então o perdão ele é disponível, não porque você o aceitou, mas porque ele está aqui. Se você quiser, vem e beba. Eu sou a fonte da água da vida, porque Ele é água, porque a água limpa, porque Ele é o rio da vida, porque o rio não deixa a água parada para que as coisas fiquem sujas, para que crie bactéria, para que crie sujeira. Não, Ele é uma água corrente. Aconteceu, tudo bem, levanta e anda, porque seus pecados são perdoados. Então a base do evangelho é o quê? O Senhor nos trazer entendimento de que somos pecadores, e Ele, como Deus santo, morreu por nós que não somos santos. O que é o perdão? É disponível, independente de você aceitar ou não, mas nós somos convidados o que? A aceitar. Nós entendemos que o perdão é mediante a cruz, o sacrifício de Jesus, e não é simplesmente: Senhor, me perdoa, tá bom, agora vai. Não, qual que é a palavra do Senhor? Vai e não peques mais. Chega, vamos mudar de vida.
Eu sei o que aconteceu ontem, mas levanta hoje. Lava suas vestes no sangue do Cordeiro. É um entendimento, Senhor, eu não posso mais viver essa vida de pecado. E a partir do momento que eu não vivo essa vida de... Não, eu entendo que eu não posso mais viver essa vida de pecado. O meu comportamento é totalmente alterado pela compreensão do que Deus espera de mim, do que Deus espera de você. Então, quando a gente vê que a cruz, ela gera arrependimento, mudança de pensamento e consequentemente mudança de comportamento, é a palavra do Senhor se cumprindo na terra. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Qual que é a vontade? É que sejamos santos, porque Ele é santo. Que nós sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Andar com Deus é de graça em graça. O que é graça em graça? É a gente receber esse perdão que a gente nem merecia. De glória em glória, é porque a gente vai adquirindo conhecimento. E ontem eu roubava, eu não roubo mais. Ontem eu bebia, hoje eu não bebo mais. Ontem eu adulterava, hoje eu não adultero mais. Ontem eu fornicava, hoje eu não fornico mais. Ontem eu via pornografia, hoje eu não vejo mais. Ontem eu tinha uma conversa com meus amigos que eu sei que Deus não está nessa roda de conversa. Hoje eu já não converso sobre isso mais. Quer dizer que é de graça em graça, de glória em glória, até que um dia seremos varões perfeitos e o veremos assim como Ele é. É a sede de ver Deus. A nossa santificação não é para que as pessoas vejam como somos bons, mas é Jesus falando, é para que as pessoas vendo as suas boas obras glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Mateus 5, 6, 7, já passamos de lá. Então, meu amado, a nossa santificação é um processo constante até a vinda do Senhor. É um processo progressivo à medida que adquirimos conhecimento. É um ato divino de Deus encontrando a terra e tirando o peso do pecado, porque no final o pecado fere a santidade de Deus, mas também traz prejuízo a nós, traz brasas sobre as nossas cabeças. E o perdão aceito e não ofertado é um perdão revogado. Então, qual é o primeiro ponto, meu amado? O primeiro ponto é que o perdão é um ato divino exclusivo de Deus. O segundo ponto é que o perdão ele é disponível, mas ele precisa ser aceito. E o terceiro é um perdão aceito e não ofertado é um perdão revogado. Misericórdia, Deus volta atrás no perdão dele. Volta, meu amado. Mateus 18, 23 a 35. Vamos chegar lá na leitura bíblica. Não vou abrir aqui, mas todo mundo lembra, porque falamos muito disso já aqui nessa casa. A Bíblia fala o quê? Que havia um cobrador incompassível, o credor incompassível, a parábola, né, de Jesus. Eu vou dar nomes, porque aí a gente não se perde, tá bom? Aí tinha o Joãozinho, desculpa João, mas não é você não. Aí tinha o Joãozinho, e ele devia R$1 milhão para o rei. Aí ele foi lá, rei, mas não consigo pagar essa dívida, está tão difícil, os juros, olha a economia do país, nossa, está difícil para todo mundo, não está fácil. Aí o rei, tá bom, vai lá, tua dívida está perdoada, de boa. Aí ele no meio do caminho, depois de ter tido a tua dívida perdoada, ele encontra o Kleber. Aí o Kleber deve R$100 para o Joãozinho, mas lembra que o Joãozinho devia R$1 milhão. Porque eu estou parafraseando, mas é como se os números fossem esses, tá, meus irmãos? Um devia R$1 milhão e o outro devia R$100. E quando ele encontra o Kleber que devia R$100, o Joãozinho fala, não, que é isso? Como que você não vai me pagar? Eu quero meu dinheiro, eu tenho que pagar minhas contas, minha casa depende disso. Só que os servos do rei estavam à espreita. E eles viram o que o Joãozinho fez. Então, a palavra diz o quê? Que o rei mandou chamar novamente o Joãozinho e falou, ué, eu te perdoei uma dívida tão grande, você não pôde perdoar uma dívida pequena? Pode jogar ele no calabouço, pode jogar na masmorra, pode jogar onde há ranger de dentes. E ele só vai sair de lá quando ele pagar até o último centavo. Vamos lá, o cara não conseguiu pagar R$1 milhão livre, leve, solto e trabalhando. Agora ele está preso. Como que ele vai pagar essa dívida? Então, assim, as pessoas acham que ali é a doutrina do purgatório, mas deixa eu explicar, não tem purgatório não, ele foi para a prisão e nunca mais vai sair de lá. Jesus deixou terminar assim para fazer a gente refletir, como eu pago essa dívida? E você tem que entender a resposta, eu não tenho como pagar dívida nenhuma, se não for através
do sangue divino de Jesus. Meu amado, que coisa maravilhosa é poder deitar na nossa cama e como a gente louva, e aquele fio que se rompeu da minha alma até Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu sofrer. Nós fomos feitos amigos de Deus, e não existe maior pecado do que desprezar a amizade com esse Deus. Abraão foi amigo de Deus. Deus tirou ele do meio dos caldeus e falou assim: Abraão, se você crê em mim, eu vou fazer pai de grande multidão. Sabe como eu e você somos conhecidos? De filhos de Abraão. Nós somos as pedras. Quando um dia os judeus não clamaram, o Senhor nos levantou, esse povo duro, de fala difícil. Ele teve encontro comigo e com você e mudou o nosso coração. Que a gente não despreze esse tempo da graça, essa amizade com Deus por um prato de lentilhas, por um namoro que não vale a pena, por uma aliança que não vem de Deus. Que você não despreze essa amizade com Deus pelas propostas do mundo. Isso é perdão. Perdão é Deus nos levar novamente a Deus. E depois de falar tudo isso, agora eu posso entrar. Talvez acho que a palavra vai ser até um pouco mais simples do que foi tudo isso. Então, o que é perdão? Pode continuar na tua Bíblia aí, João 20, 22. A palavra fala bem assim: e tendo dito isso, assoprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar o pecado serão perdoados, e a quem retiver, lhes serão retidos. Então o que Jesus está falando primeiramente? Vocês precisam do Espírito Santo, porque sem isso vocês não podem avançar. O coração de vocês não vão aguentar perseguição, não vai aguentar afronta, não vai aguentar muitas vezes. Ele pode sucumbir à vontade da carne de vocês, mas olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. E eu acho muito lindo, porque ele faz o que? Ele sopra. Gente, sabe o que é o sopro? Sopro é refrigério. A gente que passou esses dias quentes aqui em São Paulo, a gente sabe como era gostoso quando vinha o quê? Um vento. Quando a gente ligava o ventilador e a gente sentia aquele refrigério. E esse sopro é Deus falando: isso é um refrigério para o coração de vocês. E quando vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Isso não quer dizer que você... Porque por muito tempo também outras religiões usou isso daqui como um momento de confessar o pecado a uma entidade religiosa, né? Isso foi daqui, foi tirado certas doutrinas também. Aí você vai lá, você confessa para alguém, a pessoa fala: eu te perdoo. Gente, não é isso não. Aqui ele está falando especificamente: se você perdoar as pessoas que te ofenderam, haverá perdão. Isso não quer dizer que o ofensor aceitou o teu perdão. É Jesus na cruz: Pai, perdoa, não sabem o que fazem. É você falando: Senhor, perdoa. O fulaninho, ele fez isso, mas ele não sabe o que faz. Ele não tem conhecimento da palavra, mas eu perdoo porque eu conheço a tua palavra. E como eu posso desprezar o perdão dado a mim? Senhor, você perdeu a uma dívida infinita. Ele só me deve R$100. Eu perdoo em nome de Jesus, Senhor. A vida dele está liberada. Tenho um encontro com ele. É isso que o Senhor está falando. Mas também, se você retiver o pecado de alguém, ele está retido. Só que esse peso está sobre a vida de quem? Sobre a sua vida, sobre a dele também, porque é muito difícil. Mas se ele encontrar Jesus e ele se arrepender, ele tem perdão. E o mais triste, você não tem, porque isso é a palavra de Deus. Se você não perdoar, você não será perdoado. Também já passamos, mas vamos chegar nesse versículo ainda. Então, eu li uma vez, então o que é perdão para dizer tudo isso? Porque apesar de ter o Espírito Santo, a gente está aqui na igreja, está ouvindo a palavra, está cantando, está vendo estudo bíblico, e ainda é difícil. Então, uma definição boa de perdão é: perdão é abrir mão do direito de ferir quem te feriu. Perdão é abrir mão
de ferir aquele que te feriu. Sabe quando alguém faz uma coisa com você, você fica toda hora jogando na cara, faz greve de silêncio, fica gritando, fala para todo mundo, porque você está tão inconformado com o que aconteceu, que não basta ter a caquinha na tua cara, você joga no ventilador e espalha para o mundo, põe aquelas frases de efeito na internet, porque está doendo tanto. Todo mundo tem que saber o que você está sentindo. E não basta todo mundo saber o que você está sentindo. Você quer trazer todo mundo para a tua miséria. É isso. Eu perdoei, Senhor, mas é difícil. As pessoas têm que saber para tomar cuidado com fulano. Meu amado, o Espírito Santo está sobre você, está sobre o outro e Deus vai revelar. E pedras de ofensa provam caráter cristão. Você não precisa falar para ninguém tomar cuidado. Ainda mais se for crente, ele tem Deus. Manda o irmão orar, que é melhor que mandar tomar cuidado, porque o Espírito Santo sabe fazer o papel dele. A diferença é que a gente não gosta de ouvir Deus não, porque às vezes Deus é chato. Essa é a verdade. Às vezes Deus fala umas coisas que a gente não quer fazer, que não quer ouvir, a gente finge, né, põe a música até mais alta. Não é Deus não, imagina, muito louco. É Deus sim. É Deus falando, conserta o teu altar para se encontrar com o teu Deus. Então perdão é você abrir mão de continuar um ciclo de ofensas. Perdão não é uma emoção. Você não sente dentro de você e fala, nossa, eu estou sentindo. É muito amor e eu tenho que extravasar esse amor, eu tenho que perdoar. Imagina, você não perdoa porque você ama. Você perdoa porque você teme a Deus. E pelo temor a Deus e por seguir a palavra, Ele vai gerando o amor na tua vida por aqueles que têm te ofendido. A gente vai chegar também nesses versículos. Então, perdão não é deixar de sentir dor. Você precisa entender isso. Quando você perdoa, não quer dizer que a dor vai embora. Aliás, a dor ela é importante para Deus. A gente está vivendo num momento do mundo que a gente quer viver anestesiado. Por que a gente fica tanto tempo no celular? Você já notou que quando você tem problema, gente, não precisa nem levantar a mão, tá? Mas quando você tem um probleminha, aí você vai lá para o celular e fica mais tempo do que o necessário. Ninguém abre a Bíblia, ninguém vai orar, mas vai lá para o Instagram, sei lá, vai para o WhatsApp, vai para o Facebook, não sei mais o que existe hoje, mas fica lá no TikTok, fica lá no YouTube, pula de um vídeo para o outro sem ver uma coisa completa, porque tua mente está tão atordoada, tem tanta brasa na tua cabeça, que você não consegue ser constante em nada, e a gente procura meios de nos anestesiar. Os consultórios psiquiátricos nunca teve um boom tão grande de medicação para dormir, porque as pessoas não conseguem conviver com a própria consciência. É tanta dor pelo que ela causou, é tanta dor pelo que causaram nela, que não dá para dormir direito. Mas aí a palavra do Senhor, ela nos ensina. É importante sentir dor, porque quando você sente dor, eu estou expondo o teu coração, como ele é feio. Às vezes você acha que o problema é o teu marido, é a tua esposa, são os seus filhos, é o teu colega de trabalho, a pessoa que fala mal de você. Mas olha teu coração, está diferente do dele não. Quando fala com você, o que foi? O que é? Gente, você é um santo, você não ofende ninguém. É uma pérola de grande valor, só que não, né? Então quando a gente sente dor, a gente começa a ter atitudes, e quem nunca? No momento de grandes dores da minha vida, eu me vi tendo atitudes que eu não me reconheci. Eu falei, meu Deus, por que eu falei isso? Meu Deus, por que eu agi assim? Senhor, essa pessoa não tinha o direito de fazer isso comigo, mas eu não tinha o direito também de fazer isso com ela, porque eu tenho luz, porque eu tenho conhecimento, porque eu tenho Jesus. Me perdoa, Senhor, porque eu também não sei o que eu estou fazendo. E a gente precisa se voltar urgentemente para a palavra de Deus. Chega de ciclo de dor na tua família. Chega de ciclo de dor na tua vida. Começa esse ano, Senhor, eu quero perdoar como eu fui perdoado pelo Senhor. Perdão, meu amado, é a gente pegar a dor e falar, Deus, eu perdoei, mas ainda está doendo, e eu não sei lidar com isso, mas toma. Senhor, eu sei que o Senhor vai dar um destino para isso. Isso vai ser um testemunho. Senhor, isso daqui vai ser um ensino. Isso daqui lá na frente, Senhor, vai ser um milagre. Porque o Senhor tem o poder de pegar, Senhor, um paralítico e colocar para andar. Um cego que não enxerga e pôr para ver. Você tem o poder de pegar essa dor e transformar em cura. Eu não sei fazer isso. E se eu continuar no controle, vai dar tudo errado. Tem hora que a gente precisa entender, Deus, se eu continuar no controle da minha vida, esse barco vai naufragar. Perdão é a gente entender que Deus tem que assumir as rédeas. E perdão é tratamento de caráter. E já eu defini caráter mais de uma vez aqui. Caráter é o quê? É aquilo que... Definição de caráter é basicamente isso. Aquilo que você pensa, ser exatamente aquilo que você fala e ser conforme o que você faz. Parece óbvio, mas não é.
Porque tem gente que pensa muita coisa. Ai, nossa, a Rita está tão esquisita hoje. Aí você chega, nossa, Rita, que linda. Ai, vou comprar uma roupa igual a essa. Falta de caráter, mentira, na cara dura. Meu amado, as dores tratam o caráter do crente. Se você acredita que Deus perdoa, se você faz a oração do Pai Nosso direitinho, entende? Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo meus devedores. Então você já entendeu o link, né? Eu perdoo para ser perdoado. Não tem como a gente desvencilhar o nosso conhecimento de Deus, do que a gente fala de Deus e como a gente se comporta para a glória de Deus. Então, meu amado, perdão é Deus tratando o nosso caráter. Perdão é ter dor. Perdão não é emoção. E perdão é abrir mão de fazer a outra pessoa sentir dor, só porque ela também te fez sentir dor. E Mateus 5,44 tem algo muito profundo para a gente. Já lemos, né? Mas vamos ler de novo. Amai vossos inimigos, abençoai os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que te tratam com maldade e vos perseguem. Gente, que coisa forte. Que forte. Gente, não, até botei amarelo, porque, olha, amai os vossos inimigos. Não vou pedir para levantar a mão. Abençoa. Gente, falou de você, que você é isso, que você é aquilo. Nossa, mas essa pessoa é uma bênção. Não falou isso não. Vamos orar por ela, porque ela não deve estar bem. Ajoelhe e vamos orar agora. Vamos clamar pela vida dela. Gente, você vai ver, ninguém nunca nem vai vir mais falar mal de ninguém com você. Chamou para orar, acabou o espírito da fofoca. Bem diz quem está falando mal de você. E cala a tua boca também, para de falar mal dos outros, porque a gente sempre é a vítima, né? Eu leio a Bíblia e eu penso, Senhor, às vezes eu sou a vítima, mas algumas vezes eu sou ofensor. Às vezes sou eu que estou ali falando mal do meu irmão. Às vezes sou eu que eu sou inimiga de alguém. Às vezes sou eu que estou odiando. Às vezes sou eu que estou perseguindo deliberadamente. A pessoa não fez nada, mas eu estou lá caçando assunto. Meu amado, começa a ler a Bíblia e às vezes esquece que você é Davi, mas se lembra que você tem o potencial para ser Saul. Isso é ter um encontro com a graça de Deus, é saber que dentro de você existe potencial para o mal. Mas perdão, meu amado, quando nós voltamos e somos aqueles, poxa Rita, mas você não sabe o que aconteceu, foi tão difícil, uma história tem dor, tem dificuldade, você não sabe como é a situação dentro da minha casa, com a minha família, ou no meu trabalho, ou que eu passei com uma amizade que me decepcionou muito com o relacionamento. Meu amado, começa a ajoelhar, começa a abençoar, começa a fazer o bem, começa a orar, começa a amar em Cristo Jesus. Eu tenho absoluta certeza, meu amado, que a gente consegue montar um Lego de 1000 peças, se derem para a gente um manual. E é a mesma coisa, a gente consegue liberar perdão, se o Espírito Santo estiver dentro de nós. Mas para a gente ter esse perdão, é necessário, meu amado, essa movimentação interior dentro de nós, para que haja uma ação interior. Fala na tua mente, é preciso uma movimentação interior para haver uma movimentação exterior. Essa movimentação interior, meu amado, é o Espírito Santo na minha vida e na tua vida. É o sopro de Deus nos capacitando para lidar com as situações mais difíceis que a gente possa enfrentar. E quando o Espírito Santo está sobre nós, a resposta humana não é outra senão orar, senão amar, se não fazer o bem, se não abençoar. Você sabe aonde você está em Deus, aonde você está no reino de Deus, quando essas são as tuas atitudes como cristão. E eu acho o máximo quando às vezes eu sou ofendida, porque às vezes eu acho que eu estou tão hypada com Deus, que eu estou tão lá em cima, que eu estou no grau. Aí basta falar assim, alguém pisar no meu pé e eu vejo que eu não estou tão assim como eu achava, não é tão fácil como eu esperava. Mas aí eu me volto para o trono de graça, para eu achar socorro no tempo da minha angústia. Eu recorro ao sangue de Jesus. Eu me lembro que eu pequei contra um Deus santo, santo, santo. E se eu pequei contra um Deus santo, 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 quando um pecador peca contra mim, que sou pecadora, isso é pequeno diante da santidade, diante do perdão de Deus. Faz sentido para você? Que seja tempo da gente entender que Deus quer tirar a gente desse lugar de amargura, porque num lugar de amargura a gente não desenvolve casamento. Em lugar de amargura
a gente não desenvolve um relacionamento sadio, a gente não consegue desenvolver uma amizade, porque você está sempre desconfiando que o outro vai fazer com você, porque o meu pai fez isso, meu marido vai ser, então você nunca se entrega, você nunca vai ser plena para o seu marido, porque você tem um conceito do que é o pai da terra, mas nessa noite Deus fala, eu sou o pai do céu, olha para mim, libera o perdão para você conseguir caminhar em plenitude. Ai, o que o teu amigo fez não importa, eu estou te convidando para ser meu amigo. Não importa o que aconteceu no seu antigo ministério, ou o que fizeram aqui com você, mas se você pegar essa dor e dar um novo significado para ela, ela vai ser um testemunho, ela vai ser uma palavra. Isso que eu posso falar para vocês é porque um dia eu tive que me encontrar nesse lugar de perdão, e tirar a força de onde eu não tinha, e louvado seja Deus, porque a força não vinha de mim, eu descobri que a força vinha de Deus. E tem hora que a gente tem que se encontrar na força do Senhor, porque senão você sempre vai ser um crente meia boca, você não vai desenvolver ministério, não vai desenvolver vida com Deus, aí você vai ficar assim, não, porque a culpa é porque o pastor não prega direito, a culpa é porque a intercessão não intercede direito, a culpa é porque o líder não faz isso, meu amado, a culpa é tua, porque se você entrar no teu quarto em secreto e orar a Deus em secreto, Ele te recompensará diante dos homens. Se não tem recompensa, se não tem galardão e se não tem unção na tua cabeça, está faltando oração, está faltando jejum, está faltando conhecimento bíblico, está faltando perdão, está faltando santidade. O que está faltando na nossa vida? Para que a gente se encontre com Deus e leve Deus, para que as pessoas glorifiquem a Deus através de nós. Crente falando palavrão, isso é tão bobinho, não é não? Que a sua palavra não seja torpe, santifica a tua boca. Isaías falou, santifica meus lábios. Gente, eu não sei o que Isaías falava, mas eu sei o que eu falo, eu sei do que eu preciso ser santa. Pede para Deus te santificar, chega. Não dá para começar 2026, esperar que seja um ano totalmente de 2025, mas você é a mesma coisa. Se você for a mesma coisa de 2025, 2026 vai ser a mesma coisa de 2025. Você vai ter projeto, mas vai ser difícil desenvolver sem a graça de Deus. E às vezes é difícil desenvolver com a graça de Deus, mas Ele traz paz, mas Ele ajuda a alcançar, a caminhar. Eu estou com uma colega no hospital, a Denise, uma irmã em Cristo, ela está com embolia pulmonar. A Aline, que é da área da saúde, sabe, isso mata a gente. Quando um médico fala que é embolia pulmonar, para quem não sabe, a Priscila faleceu de embolia pulmonar. Isso mata. E ela estava plena, andando, ela chega no hospital, faz o exame, descobre a embolia, pronto, deita, tem que ficar 5 dias em leito, não pode nem levantar para ser tratada. Mas eu achei tão lindo, porque quando ela veio me contar, né, porque a gente estava acompanhando, orando por ela, e ela me contou quando finalmente veio o diagnóstico, mas veio a mensagem assim, mas a D está em paz. Sabe por que a gente tem paz nas situações mais difíceis? Porque a gente tem Deus. A gente vai enfrentar situações difíceis. Eu não estou prometendo que coisa vai ser fácil daqui para frente, só porque você perdoou, pronto, agora é só festa. Não, meu amado, acho que vai ser até mais difícil, porque você vai ser provado à luz do conhecimento que você tem. Mas passar situações difíceis com a graça do Senhor traz uma paz que excede o entendimento humano. E é isso que nós temos buscado como amigos de Deus. Então, meu amado, entender o que fazemos contra Deus diminui o que as pessoas fazem contra nós. Entender que pecamos contra um Deus santo, 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 diminui o que um pecador, pecador, pecador faz contra você, pecador, pecador, pecador. E como a gente perdoa, meu amado? A primeira coisa, a gente não consegue perdoar sozinho. A gente só consegue perdoar se a gente é capacitado pelo Senhor. Jesus pega os discípulos e sopra. Sabe por que Ele sopra? Porque é refrigério. Sabe por que Ele sopra? Para quem viu, ainda quando eu estava voltando com o Carlos estava vindo para a igreja, depois dessa chuvona que veio, aí ele olhou para o céu e ele falou, nossa amor, olha ali, o céu está até naquele espaço, bem limpinho, porque choveu, porque ventou, teve granizo. Depois de uma tempestade, é o Senhor limpando o céu. Depois de uma tempestade, é o Senhor purificando as coisas. Quando Ele sopra, é porque Ele precisa pôr coisas no lugar
e tirar coisas no lugar. E esse negócio é difícil quando Deus sopra. Porque eu pelo menos, gente, eu gosto das coisas muito no lugar. E ter filho para mim foi muito radical, sabe? Porque criança não deixa coisa no lugar. Você já sabe que a casa tem criança porque você pisa numa coisa, acha outra em outro lugar. Você procura e não acha, né? É uma coisa de louco. E quando Deus chega, às vezes parece que é isso. Ele tira coisa do lugar, põe no lugar e a gente vai procurar, não está ali, vai procurar no outro, não está. E a gente fala, Deus me ajuda, onde está isso? A gente se torna dependente quando Deus sopra. É a gente falando, Deus, eu não sei dar um passo sem sacrifício. Eu não sei dar um passo sem sacrifício. Eu preciso de Ti, Senhor. E eu gosto muito porque esse sopro é uma promessa messiânica. Olha só, Ezequiel 11, 19 a 20 fala assim: darei a eles. Então é Deus falando com Ezequiel que o coração do povo era duro, difícil. Nossa, eu vou ter que destruir esse povo, fazer de novo. Mas no meio de tudo isso, de todas essas visões, eu falo o quê? Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo ruach. A palavra aqui é espírito, mas quando você procura no original hebraico, é ruach. Então, sopro. A palavra espírito ali é o Senhor falando, eu colocarei sobre eles. Tem até versões bíblicas que realmente está escrito, colocarei sobre eles um novo sopro. Meu Deus, aí a gente pega aqui João 20, Jesus soprando por a eles. Eu acho lindo fazer essas conexões bíblicas, porque é Deus falando, eu sou fiel a um versículo bíblico, eu não vou ser fiel a você. Eu sou fiel à minha palavra para cumprir. E se você for fiel a mim, eu posso cumprir tudo que eu prometi na tua vida. E olha só, eu vou pôr sobre eles um novo ruach, um novo sopro, um novo espírito. Gente, esse novo espírito, não é Deus falando o espírito da Rita sai e entra um novo espírito de Rita. Não, gente, esse espírito é o Espírito Santo, porque sem ele a gente não consegue. Eu retirarei deles, eu tomarei. A minha versão bíblica, a maioria está retirarei, mas se a tua versão é mais moderna igual a minha, ela fala bem assim: tomarei para fora o coração de pedra e darei um coração de carne. Sabe, gente, é tão violento. Não sei, eu gosto, como eu falei, eu leio a Bíblia assim, eu vou imaginando de tudo. Mas é muito violento. Deus fala assim: eu vou tomar para fora. É quase que eu vendo um coração pulsando na mão de Deus. Deus olhando para o coração e eu também olhando para Ele. E eu acho que essa era a intenção de Deus. Era Deus mostrar a nós o que tem dentro do nosso coração. E às vezes a gente se assusta, porque a gente achava que a gente era tão bom. E a gente é pior do que a gente imaginava. Mas a promessa de Deus é essa: eu sei que vocês não conseguem com esse coração. Eu sei que vocês não conseguem com esse espírito. Mas é por isso que não vai ser com o seu espírito, vai ser com o meu. Não vai ser com o seu antigo coração, mas vai ser com um novo coração. E a partir de agora vocês são capacitados para fazer com os outros aquilo que Deus fez com vocês. Isso é perdão. Perdão é termos o Espírito Santo dentro de nós, nos ajudando a ter atitudes que não imputa no outro aquilo que Ele fez a nós. É convergendo o nosso coração com o coração de Deus. E gente, isso é muito poderoso, porque a dor do mundo é uma mente doente. A dor do mundo é um coração doente. Quantos de vocês estão aí, talvez não conseguem viver a plenitude em algum relacionamento da tua vida, porque você tem uma experiência ruim no passado com alguém, ou com alguma coisa? Mas Deus está falando, eu quero fazer nova todas as coisas. Em Gênesis, olha o sopro de novo, gente. Eu amo essas conexões bíblicas. Em Gênesis, Deus pega o barro, Deus põe o bracinho, põe o outro bracinho, põe a perninha, põe a cabecinha, põe a boquinha, põe o olhinho. Aí está pronto. Mas está vivo? Tá não. O que Deus faz? Vai, sopra. Deus pega aquela coisa dura, sem vida, e sopra a vida dele. Mas aí o homem faz caquinha, come do fruto, peca e quebra a aliança com Deus. Mas Deus promete: eu vou soprar de novo, eu vou fazer mais uma vez. Isaías 43, 19. Vamos lá rapidinho comigo. Se você é rapidinho aí no endereço, mas Isaías 43, 19 fala algo poderoso. Vejam, estou fazendo uma coisa nova.
ela está surgindo. Vocês não reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no deserto, no ermo, em lugares vazios. Ermo é lugar vazio. Gente, olha o que Deus está falando, que no deserto e nos lugares vazios Ele vai abrir caminho. Preparai agora o caminho do Senhor, porque Ele está chegando. E é muito engraçado, porque Ele fala: teu coração é duro, está difícil dentro de você, mas é desse lugar que eu gosto. É sobre você que eu quero fazer nova todas as coisas. Mas precisa haver a disposição do nosso coração de se voltar para Deus. Realmente não é fácil. Hoje eu estava falando sobre perdão com uma pessoa e falando da história de alguém da mídia que a gente conhece, e ela expôs de uma maneira muito ruim a família dela, e é uma pessoa que faz terapia e falou que perdoou, mas como que alguém que perdoa, que faz terapia, vai expor o pecado do outro? Não faz sentido. Mas eu conheço tantas pessoas que viveram situações totalmente terríveis e não expuseram ninguém, porque eles receberam o perdão de Deus. Eles entenderam o que é lançar no mar do esquecimento. Não quer dizer que você se esqueceu e não se lembra do que aconteceu com você, mas você não precisa contar para os outros aquilo que fizeram com você, porque quando você faz isso, você tira a chance do caráter do outro ser moldado por Deus, de ele se reajustar na sociedade. E eu não estou falando, pelo amor de Deus, meu amado, do crime que a pessoa precisa pagar, mas eu estou falando, às vezes, de uma maledicência, de algo que acontece dentro da tua casa, no teu secreto, no teu trabalho. E às vezes a gente expõe todo mundo, porque, volto a dizer, a gente gosta de fazer todo mundo sofrer a miséria com a gente. O ser humano ama uma coisa dessa, mas Deus chamou a gente não é para ser humano, é para ser sobrenatural. E Deus, mais uma vez, Ele fala: eu vou soprar, porque coração duro, para quem não sabe, mas quando o corpo de alguém morre, o corpo fica mole ou duro? Fica rígido. Um coração duro é um coração de alguém que está morto, mas quando Deus chega, Ele é Deus da vida. A gente tem que morrer sim, mas a gente tem que morrer para o mundo, não para Deus. Para Deus a gente vive, mas para o mundo a gente morre. E Deus fala: olha, eu estou tirando para fora, eu estou expondo esse coração para você mesmo ver por que você tem que mudar, porque você está aí falando que o fulano, o ciclano, o beltrano precisa mudar, mas quem tem que mudar é você. Você precisa ser restaurado, porque a igreja é o organismo vivo de Deus que tem a capacidade de mudar o mundo. Nós estamos aqui porque somos frutos de bons cristãos que nos trouxeram a esse lugar, e hoje o convite de Deus é que você seja esse bom cristão que tem um testemunho, que leve pessoas até Cristo. Mas gente, quando você ouve alguém magoado, cheio de pecado, você é encorajado, você é inspirado por isso? Não. Mas o mais triste é quando a gente é o crente magoado, quando a gente é o crente maledicente. Como que a gente traz as pessoas para Deus? Eu não quero conhecer esse Deus que não muda a tua vida. Se Ele não mudou a tua vida, como que Ele vai mudar a minha? Para a gente pregar um Deus que transforma, no mínimo, a gente precisa ser transformado. E quando Deus fala que Ele vai trazer o nosso coração para fora, meu amado, Deus está falando o que para a gente? Que Ele quer mudar a nossa maneira de sentir a dor, e isso vai mudar a forma como a gente pensa, a forma como a gente se comporta, mas a gente não consegue sozinho, a gente precisa do Espírito Santo, e nada edifica mais que os dons do Espírito Santo dado à igreja. Efésios capítulo 4 fala o quê? Que o Espírito Santo derrama dons para a edificação da igreja. Uma igreja edificada, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Mas se o Espírito Santo é dons para edificar a igreja, e o Espírito Santo é aquele que quebranta e muda e transforma e nos capacita ao perdão, o Espírito Santo é aquele que nos quebranta. Vamos lá para Salmo capítulo 51. Salmo capítulo 51, verso 17. A palavra diz bem assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Gente, olha que coisa forte. Deus não despreza um coração contrito. Se alguém aqui já sofreu desprezo, você sabe que é tão ruim quando uma pessoa te despreza, porque quando uma pessoa te despreza, um estado de desprezo é o quê? A pessoa se nega a olhar para você, ela não te olha nos olhos, ela desvia o olhar, ela literalmente vira a cara para você. Mas aqui o salmista está falando o quê? Que quando nós temos um coração quebrantado, o nosso coração quebrantado atrai os olhos de Deus. Meu amado, imagina os olhos de Deus sobre a tua vida.
Quando Deus olhou para Abraão, quando Deus olhou para Noé, quando Deus olhou para Abel, aceitou o sacrifício deles. Imagina Deus olhando para mim e para você. Que coração é esse que atrai a atenção de Deus? Agora, imagina uma igreja toda com o coração tão quebrantado, que Deus olha para esse lugar. Gente, o culto não vai acabar, a unção vai descer, o poder de Deus vai se manifestar, e tudo que nós temos que fazer nessa noite, é atrair a atenção de Deus com o coração quebrantado. Não tem como a gente entrar em 2026 com o mesmo coração. A gente precisa deixar Deus expor através das situações difíceis, para que a gente clame por misericórdia, por transformação, e deixe a unção do Senhor fluir da nossa vida. Antes de Jesus, Pedro puxa uma espada, mas depois de Jesus, Pedro se entrega. Gente, Pedro vai para a prisão uma, vai para a prisão duas, vai para a prisão 3 vezes, depois morre, crucificado. A história diz que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como o Senhor. Paulo, ele era aquele que perseguia e matava cristãos. Ele conheceu Jesus, não ficou um pouco diferente. Ele ainda tinha lá os arranca-rabo com os outros irmãos. Marcos, na primeira viagem missionária, ele fala: olha, se Marcos for para a segunda com a gente, eu não vou, ou Marcos ou eu. E depois ele vai para a viagem sem Marcos. Parece que aparentemente rompeu com Marcos, mas a gente termina 2 Timóteo com ele escrevendo para Timóteo bem assim: e me traz Marcos, porque ele é muito necessário para mim. Porque quando Deus quebranta o nosso coração ele é perdoador. A nossa mente precisa ser transformada. Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele fala bem assim àquela igreja: que haja em vocês o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou o lugar de Deus, mas se esvaziou de si mesmo e se tornou como um homem. O nome disso se chama misericórdia, o nome disso se chama graça. E o Senhor, Ele nos chama: tenha o meu sentimento. E o meu sentimento é que quando eu estava na cruz, eu pedi: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Alcança o coração, muda, gera salvação, porque o meu sangue é caro. E a gente não consegue perdoar sem o Espírito Santo. E a gente também não consegue perdoar, meu amado, se nós não aceitarmos o perdão de Deus. A gente só consegue perdoar quando nós mesmos aceitamos o perdão de Deus. Quando o Espírito Santo vem, o indicativo. Tem muita gente que fala: gente, como que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Olha, o fato de você declarar que Jesus é o Senhor, já declara que você tem o Espírito Santo. Mas a diferença é o quanto o Espírito Santo tem de você, o quanto o Espírito Santo tem de mim. Porque é fácil a gente falar que tem de Deus, é fácil todo mundo falar que é amigo de Deus, mas será que Deus é o teu amigo? Será que Deus é aquele que desce do trono para ter um encontro com você no teu quarto? E quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida em plenitude, nós temos facilidade de perdoar as ofensas. O indicativo da soberania de Deus em nós é o perdão. E perdoar não é fácil, porque se fosse fácil, Deus não começava a jornada dos apóstolos dizendo: olha, sobre vocês está o Espírito Santo, e vocês vão fazer uso desse sobrenatural, é para perdoar. Vocês vão fazer uso desse sobrenatural para liberar vidas. E o Senhor, Ele nos convida nessa noite a liberar os pesos da nossa vida, a liberar vidas, porque o grande problema da dor não é que a gente tenha dor, é que quando a gente é ferido, a gente também tem a tendência de ferir o outro. Uma briga, ela tem um potencial muito grande para ficar muito feia quando alguém não se cala. E quando é dentro de uma família, quantas pessoas são feridas? Quando é no trabalho, quantas pessoas são chamadas para esse meio, meu Deus? Perdão não é sentimento, mas é uma razão, é abrir mão de pagar com a mesma moeda. Romanos 12, 20 e 21, para finalizar, a palavra fala bem assim. Isso também está em Provérbios capítulo 25, e fala: se o teu inimigo tiver fome, lhe dê de comer. Se tiver sede, lhe dê de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Gente, quando Jesus sopra sobre os discípulos, não é um sinal de refrigério, de frescor? Sabe por quê? Porque quer dizer que a falta de perdão, ela é uma perturbação na nossa mente. Ela é um calor, ela é um distúrbio, ela é ansiedade, ela é doença. E Deus fala: vai lá e se conserta.
Não é só para você ir para o céu, não, é para você ter paz nessa terra. Porque enquanto o seu coração não for perdoador, você não vai ter paz. Enquanto você não tiver um coração que libera as vidas, você tem fogo é sobre a sua cabeça. E eu gosto muito, porque da palavra do perdão, porque o perdão parece que a gente acha injusto, porque quando a gente perdoa, é como se a gente liberasse a vida da outra pessoa, mas não é isso não, meu amado. Quando você perdoa, a tua vida é liberada diante de Deus. Em Gênesis 50, 20 e 21, tem um versículo que eu gosto muito, porque fala bem assim, é José com os irmãos dele dizendo: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou, eles falou amavelmente. Gente, José foi jogado numa prisão, mas antes disso, eles tiveram uma reunião para ver se matava ou não o irmão. Cataram a túnica dele, passaram no sangue de animal, contou que o menino morreu. Foi vendido como um escravo, perdeu o nome, perdeu o pai, perdeu a família do dia para a noite. Mas de repente ele encontra os irmãos e fala: ei, o plano de vocês era ruim, mas eu entreguei a minha vida em Deus, e Deus transformou em bênção. Vocês achavam que estavam acabando com a minha história, decretando uma maldição sobre mim, mas quer saber? Os planos do meu Deus são mais altos do que os meus. Vocês tiraram o meu nome e Deus me deu um trono. Vocês arrancaram a minha túnica e Deus colocou um anel no meu dedo. Vocês tiraram o meu pai, mas eu encontrei em Deus aquele que supre as minhas necessidades em glória. Mas quer saber? Não tenham medo, porque eu estou aqui nesse lugar e eu vou cuidar de vocês e dos seus filhos. Ele não os tratou como eles deveriam ser tratados, e assim os tranquilizou, eles falou amavelmente. Você entende que o perdão, ele é uma atitude. O perdão não é uma emoção, o perdão é um comportamento do cristão. Por isso nessa noite se coloca de pé. Eu sei que a pregação se estendeu, mas também eu gosto quando o salmista diz: Deus, que eu possa estar em tua presença todos os dias da minha vida. E fato é que quando nós estamos na casa do Senhor, eu não sei você, mas nesse lugar eu desfruto da presença do Senhor como eu não desfruto na minha casa. Que a gente possa desfrutar desse tempo na presença do Senhor. Talvez você está aqui e você precisa liberar perdão para a vida de alguém. Talvez você está aqui e você precisa pedir perdão para alguém. Ou talvez você precisa pedir perdão a Deus, porque como Davi, talvez você esteja aqui falando: Senhor, eu pequei contra ti, e ninguém sabe do que eu fiz, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece a minha mente, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o meu secreto. Senhor, eu quero perder muitas coisas, mas eu não quero perder o status de amigo de Deus. Por isso, meu amado, curve a tua cabeça, fala com o Senhor. Chega de responsabilizar as pessoas pelo estado atual da tua vida espiritual. Naquele grande dia, Deus vai perguntar para você aonde você estava. Talvez você estava lá, tentando se esconder com as folhas de figueira como Adão. Mas Deus está falando: chega, eu já mandei meu filho, o sangue dele já cobriu todos os seus pecados. Vem e beba. Senhor Jesus, quero entregar as nossas vidas diante de Ti. Senhor, e não queremos começar esse ano como os outros, mas Senhor, eu quero Te agradecer, Senhor, pelo Seu Filho Jesus, que foi enviado para nos ligar até Deus. Mas não queremos romper novamente esse fio de graça, Senhor, nos entregando aos nossos pecados, aos nossos desejos, às nossas vontades, ao nosso ego, à nossa vaidade. Eu não quero me entregar a mim mesma. Eu não quero que o meu Deus seja o meu ventre, mas eu quero que nessa noite o coração dividido caia por terra, o coração de pedra caia por terra, que a nossa mente seja nova. Sopra o Teu Espírito sobre nós, e que realmente nos voltemos a Ti, nos voltemos à Tua palavra, nos voltemos a Deus, e venhamos desfrutar de uma vida abundante, Senhor, que foi prometida através dos Seus profetas, através da lei, através de Jesus. Eis que colocarei sobre eles um novo espírito, tirarei esse coração e darei um novo coração.
Senhor, precisamos desse novo coração, precisamos desse novo espírito. Senhor, não queremos pela metade, mas queremos ser entregues totalmente a Ti. Por isso nos limpa, nos purifica e nos santifica de todo pecado. Que, Senhor, perdoemos os nossos devedores, assim como o Senhor nos tem perdoado, em nome de Jesus. Amém.